Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Márcio Gomes. Sou membro na Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, em Saquarema, Rio da Areia, cujo nosso querido pastor presidente é nosso pastor Irinaldo João dos Santos. E a nossa igreja, além de ser da cidade de Saquarema, bairro Rio da Areia, estado do Rio de Janeiro. Eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações neste momento, que está em 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo 7 em diante, vai nos dizer desta maneira: Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus. E os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betecá. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Esse texto, irmãos, narra uma grande vitória, ou seja, uma das grandes vitórias que Israel recebeu da parte do Senhor nosso Deus. Israel estava passando por um momento de perseguição ferrenha, perseguição horrenda contra os filisteus. Israel, no momento em que decide se consagrar, se desvincular da idolatria, Israel se decide a viver em santidade diante do Senhor. Os filisteus se levantaram contra Israel e vieram à peleja. Justamente quando o cristão toma um propósito de viver em santidade diante do Senhor, é justamente quando você que vivia na carne, agora quer andar no Espírito, está enfrentando uma guerra espiritual. Você que está assistindo esse vídeo, assim como Israel subiu em Mispa por ordenança de Deus, subiu ao monte para ali estar em consagração e se consertar diante de Deus. Você que vivia uma vida totalmente deslinhada dos propósitos do Senhor e agora quer viver os propósitos de Deus para a sua vida. Você que está enfrentando dificuldades, é contigo que Deus está falando nesse momento. Não desanime, não desanime. O Senhor é contigo e o Senhor está na frente desta guerra. A Bíblia diz que antes de Israel se consertar, no capítulo 7, no verso 1 em diante, a Bíblia diz que a arca do Senhor ficou até 20 anos sob o poder e influência dos filisteus. A arca era um objeto sagrado que representava a presença de Deus, sendo que Israel deveria estar em santidade e em obediência ao Senhor para que a presença de Deus trouxesse a vitória a Israel, para que Israel não precisasse pelejar com as próprias mãos. Mas sem a presença de Deus, sem a obediência ao Senhor, de nada adiantaria Israel carregar aquele objeto sagrado chamado a arca. E então, quando Israel
estava em desobediência, o versículo 2 vai dizer que lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. O sofrimento de Israel foi a consequência da desobediência, porque no período em que os filhos de Eli estavam profanando a porta do templo, estavam se prostituindo, o mau exemplo estava vindo da casa do sumo sacerdote, líder da nação de Israel. Todo o povo seguiu aquele mau exemplo. E também a Bíblia vai dizer que o povo foi guerrear para tentar trazer a arca de volta, foi derrotado e naquela batalha morreu Ofni e Finéias. Morreram na guerra porque estavam em pecado diante de Deus. E o estado da nação de Israel era o mais deplorável, sabe? Israel chegou a adorar Baal, adorar os deuses dos cananeus, dos filisteus, dos amorreus. E o rito de adoração a Baal era o seguinte, era como endereçado ao Deus da fertilidade. As estátuas que eram de Baal eram feitas com aparência de touro, com 2 chifres, e em várias estátuas, algumas ele segurava um raio na mão, a outra segurava a lança na mão, significando que o chifre é a força do boi. Assim como o boi, ele resolve as coisas com o chifre, na força, ali significava que Baal era o deus da força. E também, quando as estátuas estavam com Baal segurando um raio em sua mão, simbolizava que Baal tem o poder, era uma simbologia de que Baal dominava as chuvas, dominava os trovões, dominava as tempestades, porque para a terra dar o seu fruto depende de chuva. Eles pensavam e diziam que era Baal que controlava os fenômenos naturais, a chuva, o sol, o vento, as estrelas, o sol, as enchentes. E então era uma crendice muito idólatra, porque sabemos que foi o nosso Deus que fez e criou todas as coisas. E também porque o boi é um animal muito reprodutor, Baal, a estátua dele era reproduzida em um touro para representar a fertilidade. Para representar a fertilidade. E também, irmãos, a lança era para simbolizar o poder da guerra, conquistas de territórios. E assim o povo caiu neste marasmo, caiu neste laço, caiu totalmente nesta rede da idolatria. E todo Israel mergulhou na apostasia, indo atrás dos deuses dos cananeus, adorando a Baal. Por exemplo, quando um fazendeiro queria que os seus animais, a área da pecuária, tivesse um aumento do gado, das ovelhas, para assim proceder ao aumento das suas fazendas, deveria ir ao templo de Baal e se prostituir com uma sacerdotisa de Baal, que era uma prostituta, porque no ritual de adoração a Baal tinha que envolver o sexo ilícito, que era orgias. E com a orgia que eles praticavam na adoração a Baal, era liberada a palavra de que após aquela cerimônia, a fertilidade de Baal acompanharia aquela pessoa, dependendo do propósito que ela foi para aquela cerimônia. Se era para pedir a multiplicação dos rebanhos, Baal ia fazer multiplicar, mas tinha que se prostituir. E também, quando queria que as frutas, ou seja, os grãos, todos os cereais, viessem a produzir em grande quantidade, o dono daquelas propriedades também, os donos, deveriam ir se curvar diante de Baal, diante da estátua, e também seguir até mesmo, o procedimento do ritual de fertilização. Deveria se prostituir com uma prostituta, ou seja, sacerdotisa de Baal. E aquilo estava levando Israel a deteriorar-se espiritualmente.
porque o Senhor nunca mandou ninguém se prostituir para ter prosperidade. O Senhor disse: deixará o varão seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Uma mulher, um marido. Então, quando aqueles que queriam a fertilidade, desejavam ter filhos, e a mulher era estéril, também iam na cerimônia a Baal. Ia no ritual de adoração a Baal, e a mulher tinha que se sujeitar a deitar com um prostituto para assim cultuar a Baal, e a palavra era liberada dizendo que Baal ia fertilizar o ventre dela e ia ter filhos. Mentira, não ia ter filhos, porque Baal era um Deus feito por mão de homens. Baal, um Deus morto. E o Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, mas somente ao teu nome devemos dar glória, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os deuses dos ímpios são obra feita pelas mãos dos homens, de ouro, de prata, de ferro, de madeira, de gesso. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não anda. É um Deus morto. Torna-se semelhante os que fazem e assim o dizem. Aleluia! Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu Deus e o teu auxílio. Aleluia! Israel, por causa da idolatria e porque estava se curvando diante de Baal, chegou a um estado de miséria, chegou a um estado de calamidade, ao ponto de até mesmo empobrecer, padecer necessidade. O versículo 2 do capítulo 7 de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que lamentava toda a casa de Israel. Deus permitiu o sofrimento ao seu povo para se chegarem a ele, porque enquanto estivessem adorando a Baal, Deus não ia mandar as bênçãos dos céus, a chuva regular, e não ia multiplicar seus filhos, não ia multiplicar seu rebanho, não ia multiplicar suas fazendas, porque Deus não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. A Bíblia diz que com o passar do tempo, Israel foi só sofrendo, empobrecendo, mas a Bíblia diz também que o profeta Samuel estava iniciando o seu ministério sacerdotal. E naquela época, Samuel ia de cidade em cidade pregando o arrependimento. Ele ia do norte ao sul, do leste ao oeste da nação de Israel, pregando o arrependimento. Glória a Deus, porque um instrumento que Deus usa para mudar a conduta e a moral do ser humano se chama a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem primazia. Se a palavra de Deus não for um instrumento para mudar o caráter e a índole do ser humano, não existe mais outro instrumento. Sabe por quê? É só por Deus, só pelo Espírito Santo que o homem tem a sua natureza interior mudada. Aleluia! Israel, então, ouve a palavra de Deus. O profeta Samuel dá um conselho. O profeta Samuel censura a nação de Israel, dizendo: vocês estão sofrendo porque vocês estão se curvando diante de Baal. Parem de adorar Baal. Parem de se curvar diante de Baal. Adorem somente a Deus. O versículo 3 diz: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. Aleluia! E vos livrará das mãos dos filisteus. Deus, o nosso Deus, não aceita ser competido. O nosso Deus não aceita competir lugar com ninguém, porque Ele é o dono. O nosso Deus não aceita concessão, mistura. O nosso Deus é soberano, é único.
Ele quer o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito somente para Ele. Deus não aceita o segundo, o terceiro, o quarto lugar, não. O nosso Deus, Ele exige o primeiro lugar. Ou Ele está em nossa vida, ou Ele não está em nossas vidas. Samuel foi bem taxativo. Tirai dentre vós os deuses estranhos. Quantos que estão sofrendo nas mãos dos filisteus, que hoje representa as forças espirituais das maldades, que está registrado em Efésios capítulo 6, versículo 10. O inimigo tem feito muitas pessoas sofrerem, mas porque estão na vida de pecado, estão na vida errônea. Mas o conselho da palavra de Deus é: tirai de dentre vós os deuses estranhos. Às vezes os maus costumes, aquele pecadinho de estimação lá no íntimo do coração, faz com que o Espírito Santo se afaste. E se o Espírito Santo se afasta da vida do cristão, dá brecha para o inimigo entrar. Nesta hora, enquanto você está me assistindo à ministração da palavra de Deus, vasculhe o seu interior, peça o Espírito Santo para você fazer uma introspectiva interior e veja se você não está abrigando no interior da sua alma algum Deus estranho. Talvez o motivo de algo está dando errado em sua vida é porque você está até mesmo adorando a deuses estranhos. Deus não aceita dividir espaço com ninguém. A nossa alma é dele, o nosso espírito é dele, o nosso corpo pertence a Deus. Aleluia! Se Deus não estiver na frente, se Deus não estiver no centro de todas as coisas, abre-se uma brecha horrível para o inimigo atuar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ter o Senhor como centro de todas as coisas em nossas vidas. Então, o versículo 4 diz que os filhos de Israel tiraram água dentre si, tiraram os Baalis de dentre si e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Israel tomou uma decisão: obedecer a palavra de Deus. Aquele que obedece a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor lhe alcançarão. Israel então decide tirar os deuses estranhos, tirou os Baalins, os Astarotes, parou de cultuar a Baal, parou de se prostituir. E o versículo 5 diz: e disse Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Todo Israel obedeceu, congregaram em Mispa. Olha o verso 6. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Todo Israel tomou uma atitude de se converter em arrependimento. O fato que eles começaram a agradar o coração de Deus está no início do versículo 6. Congregaram-se em Mispa. Sabe? Tem hora que é necessário adorar a Deus congregado. Deus é Deus de perto e Deus de longe. O nosso Deus é o Deus da coletividade, mas também está junto com aquele que está indivíduo. Deus conhece o dia que você não pode ir para o culto, porque você está trabalhando ou alguma coisa aconteceu que você tem respaldo para se justificar diante de Deus porque você não foi ao culto. Mas uma das coisas que alegra o coração de Deus é ver a igreja reunida. Sabe? Todo cristão precisa estar reunido com a igreja. Todo salvo precisa congregar junto. Quando o cristão se congrega, é o símbolo da união. Não existe ovelha sem pastor. Não existe pastor sem ovelha. Esse negócio de crente dizer: eu sou servo de Deus, mas congrega onde? Esse negócio de pessoas dizer: eu sou servo de Deus, quem é seu pastor? Você tem uma autoridade espiritual sobre você? Você tem o seu nome membrado
no rol de membro de uma igreja que é credenciada tanto aqui na terra e como no céu? Porque é necessário congregar. E a palavra congregar aqui significa que Israel estava em obediência ao servo do Senhor, o profeta Samuel, o sacerdote, juiz daquela nação. Todo o povo estava debaixo de uma autoridade. E outra coisa, o fato da palavra congregar estar registrado aqui nesse versículo é que eles estavam em união. Salmo 133, a Bíblia vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí os versículos posteriores vai dizer quais os motivos que provocam a bênção de Deus, a união. O óleo desce sobre a cabeça, ou seja, o resultado da união da igreja é a unção do Espírito de Deus. É como o óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que vai até as orlas dos seus vestidos. A unção de Deus não é pela metade, ela é completa, é do alto da cabeça até a planta dos pés. Aleluia, aleluia, aleluia. A unção de Deus é para quem vive em união. A unção de Deus é para quem vive em obediência. A unção de Deus é para quem está debaixo de uma autoridade espiritual. E Israel tomou uma atitude, tiraram água e derramaram perante o Senhor. O fato de estar registrado aqui que eles derramaram água perante o Senhor fazia parte do cerimonial de libações, quando derramava-se fragrâncias diante do altar, diante do Senhor. E quando eles derramam água aqui, significa que eles estavam arrependidos dos seus pecados diante do Senhor. Eles estavam declarando: nós nos arrependemos das entranhas da nossa alma, do nosso espírito, do nosso fôlego de vida, do nosso coração. Assim como as águas brotam das nascentes, das profundezas da terra, assim também eles derramaram água diante do altar para provar para Deus que o arrependimento deles era das entranhas, do interior da sua alma para Deus. E Deus contemplou que era verdade. E também tomaram outra atitude, fizeram um jejum. Meus irmãos, quando nós jejuamos, quando nós clamamos ao Senhor, em espírito e em verdade, mobiliza o céu. O jejum é uma prática de humilhação. O jejum representa uma prática de coração contrito. E o livro de Salmo diz que a um coração contrito não desprezará o Senhor. Quando um crente tem um propósito de jejuar pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, o Senhor faz grandes maravilhas na sua vida. A prática do jejum era usado por Israel para se consagrar, pedindo bênçãos ao Senhor, para se aproximar do Senhor. E a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 17, que existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Existem demônios que se levantam furiosamente contra a vida do cristão, mas se ele orar e jejuar, o demônio não resiste, ele cai por terra. E Israel estava orando e jejuando, derramando-se perante o Senhor com a sua alma. Um derramamento sincero, um sentimento de arrependimento que produzia frutos dignos, que demonstrava diante de Deus que realmente eles estavam arrependidos de ter muito tempo perdido diante de Baal. Aleluia! Talvez você que esteja me assistindo precisa mudar de atitude, precisa mudar até mesmo seus pensamentos, as suas falas, tem que ter alguma mudança para ver Deus agir na sua vida. Para vermos Deus trabalhar em nossas vidas, nós temos que nos comprometermos com Ele. A Bíblia diz que se levantaram 3 nações contra o rei Josafá. Segundo Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que Josafá temeu, orou, jejuou e buscou a presença do Senhor.
A Bíblia diz que Deus usou o profeta, aleluia, Jaziel, que era até levita, cuidava do templo, mas ele profetizou naquele dia, tomado na unção do Espírito Santo, e disse: dai ouvido, vós Judá e Jerusalém, amanhã coloque os levitas na frente da batalha, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai quieto, somente cantem louvores ao Senhor, dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Sai diante dos armados louvando ao Senhor. A Bíblia diz que naquele dia, enquanto os cantores cantavam louvores ao Senhor, aleluia, o Senhor pôs emboscada contra os seus inimigos e eles caíram por terra, e Israel recebeu a vitória sem precisar usar uma espada. E o interessante é que os inimigos de Israel estavam armados, mas porque Israel orou, clamou, jejuou e louvou ao Senhor. A Bíblia diz também que o jejum, Deus atentou para o jejum de uma cidade que se converteu e se arrependeu. O jejum é para demonstrar arrependimento, não é apenas para receber vitória e se aproximar do Senhor. No livro do profeta Jonas, capítulo 4, a última parte vai dizer que Deus conversa com Jonas, dizendo que ele iria destruir a cidade de Nínive. Sim, mas porque o povo, olha só, o rei que era idólatra, se arrependeu dos seus pecados, se vestiu de pano de saco, orou, clamou ao Senhor, jejuou. As mulheres oraram, jejuaram, se arrependeram de seus pecados. Os homens clamaram, jejuaram. As crianças clamaram, jejuaram. As crianças de peito que ainda mamavam, jejuavam. Os animais também jejuaram. A nação inteira jejuou. E Deus ficou olhando e disse: não tem como eu não atender esse povo. O povo jejuou. E Deus disse para Jonas: eu não vou destruir esta nação, porque eles ouviram a pregação da minha palavra por intermédio de você. Não vou destruí-los. O arrependimento sincero, irmãos, faz Deus dar marcha ré. O arrependimento sincero faz Deus mudar a direção daquilo que seria a nossa catástrofe e trazer a vitória para nossas vidas. Assim aconteceu com a cidade de Nínive, porque a medida dos pecados dela chegou no limite e Deus não compactua com o pecado. Deus, para usar a sua misericórdia, usou o profeta Jonas e o profeta profetizou que Deus iria destruir aquela cidade se eles não se arrependessem. Mas só que eles se arrependeram e Deus lhes perdoou. O que eu quero dizer aqui nesta hora, enquanto estou liberando esta palavra do Senhor Jesus, é que ainda há esperança para você. Talvez você esteja envolvido num problema, numa situação que acha que não tem mais saída, não tem mais jeito. Experimente orar, jejuar e clamar ao Senhor, ser obediente ao seu líder espiritual. Congregue na sua igreja, não fique cultuando só em casa. Procure uma igreja evangélica, seja até mesmo fiel a Deus e ao seu pastor, e você vai ver Deus abençoando a sua vida. E o versículo 7, a Bíblia diz que, ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Israel estava em um monte, clamando ao Senhor, se consertando com Deus. É no momento que Israel toma uma atitude de viver em santidade que os filisteus se levantaram. Prestou atenção? É no momento em que o crente quer viver em santidade, não quer mais viver uma vida dúbia, uma vida duvidosa, sem a presença de Deus, vivendo, cocheando entre dois pensamentos. Uma hora está fazendo a vontade da carne, outra hora está fazendo a vontade do Espírito Santo. Aí quando você decide sufocar a carne e viver somente no Espírito, o inimigo se levanta, mas não se preocupa não. Os filisteus subiram a montanha, sabe por quê? Porque Israel estava no lugar elevado.
Aquele que está na presença de Deus não está no lugar inferior, está no lugar alto. Se você escolheu viver em santidade, pode ter certeza, você está vivendo nos lugares superiores. Olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 3 de Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E Efésios capítulo 2, versículo 6 vai dizer assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Aquele que está na presença de Deus está num lugar muito superior. Glória a Deus. A Bíblia diz que então os filhos de Israel clamaram e disseram: Samuel, não cesses de clamar ao Senhor por nós. A Bíblia diz que Samuel clamou ao Senhor. A função do sacerdote é essa: clamar e interceder a Deus pelo povo. A Bíblia diz também que hoje Cristo é o nosso sumo sacerdote. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz que o Senhor Jesus está sentado à destra de Deus e intercede por nós. O Senhor Jesus, ele intercede pela igreja. Ele está à destra de Deus. Eu quero dizer que você não está sozinho. O Senhor Jesus está intercedendo por você. Ele está intercedendo por nós neste exato momento, enquanto estou ministrando a palavra de Deus. Eu quero lhe dizer que é certo que o Senhor Jesus se preocupa com você. E enquanto o povo estava pedindo Samuel para clamar, a Bíblia diz que Samuel tomou um bezerro de 1 ano que ainda estava mamando e ofereceu inteiro no holocausto. E o Senhor lhe deu ouvidos. Deus, nesta hora, está aguçando os seus ouvidos e atento à oração da sua alma. O Senhor está atento para ouvir o seu clamor. Isso mesmo. Deus está atento. Mas a condição para que Deus viesse atender a oração de Samuel foi que Samuel ofereceu o holocausto por inteiro. Se entregue por inteiro a Deus. Nunca faça nada pela metade. Entregue-se por inteiro. Salmo 103 vai dizer: aleluia, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O ser humano, ele é tricônomo. Ele é composto de corpo, alma e espírito. Sirva a Deus com a alma, com o espírito e com o seu corpo. Enquanto o profeta Samuel estava oferecendo o holocausto no altar por inteiro, a Bíblia diz que Deus deu ouvido à oração de Samuel. Sucedeu no verso 10, que estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor com grande trovoada contra os filisteus. Aleluia! Deus conhece o segredo da fraqueza dos nossos inimigos. Eu quero dizer que nesta hora o Senhor vai trovejar contra os nossos inimigos. A Bíblia diz que enquanto o Senhor estava recebendo a oração e o sacrifício que o profeta estava oferecendo, enquanto os inimigos subiam o monte contra Israel, a Bíblia diz que Deus fez chover, fez trovejar em cima dos filisteus, somente em cima deles. Choveu tanto, de tal modo que eles ficaram atolados, e Israel guerreou contra os filisteus. Aleluia! Trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Tem derrota para os nossos inimigos nesta hora. Tem derrota para os seus inimigos neste momento. Tem derrota para todo o inferno que se levantou contra nossas vidas. Tem derrota, o Senhor declara derrota de Satanás e todos os demônios que se levantaram contra a vida de você que está me assistindo.
que colocou um propósito no seu coração de servir somente a Deus em espírito e em verdade e em santidade. Aleluia, aleluia. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Todos eles fugiram. Eu quero dizer que, em nome de Jesus, não é você que vai sair da sua casa. Não é você que vai sair do seu emprego envergonhado. Não é você que vai sair do seu bairro envergonhado. Quem está se retirando daí agora são os teus adversários, são os nossos adversários. Você não será expulso daí do seu bairro, você não vai ser expulso da sua casa. Deus prepara uma armadilha para os seus adversários hoje, agora, neste momento. Lá no seu trabalho, quem vai ser envergonhado vai ser os seus inimigos. Lá, até mesmo no meio dos seus familiares, aqueles que querem ver a sua catástrofe serão envergonhados. Sabe por quê? O Senhor conhece a fraqueza dos nossos inimigos. E o Senhor deu ordem aos trovões, trovejem, relampeiem somente em cima dos filisteus. Aleluia. Na tua casa vai ter bênção, nas nossas casas vai ter bênçãos, mas na casa dos nossos inimigos vai ter horrores, vai ter horrores. Eles verão o peso da mão do nosso Deus. Todos que arquitetam e planejam o mal contra os filhos de Deus e contra os pequeninos, hoje, você que está assistindo esse vídeo, que está sendo injustiçado, não se preocupe. Deus já conversou com o trovão. Deus já conversou com os raios. Isso significa que Deus tem poder sobre os fenômenos da natureza. Ele usa o que quer, como quiser, para abençoar os seus. De forma que os filisteus fugiram, enfraquecidos, perderam seus armamentos. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. O Senhor é quem te ajuda. Ele diz através do profeta Isaías: não temas, eu sou contigo. Eis que eu sustento você com a sua mão direita. Eu te ajudo. Aleluia. Receba a ajuda de Deus neste momento. Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Por que aquelas pedras? Seria um altar de monumento. O que era um altar de monumento? Um altar que marcava o lugar, que provocaria perguntas. O que significaria aquelas pedras naquele lugar amontoadas? Quem passasse, as gerações futuras iam perguntar aos seus pais: o que significa essas pedras aqui amontoadas? Eles iriam dizer: em tal dia, em tal ano, aconteceu isso, isso, isso com Israel, e Deus trovejou e deu vitória. Sabe? Essa pedra de ajuda representa os marcos. Deus está marcando a data de hoje. Grifa aí no seu calendário. Deus marca a data de hoje para derrotar os seus adversários. O Senhor está decretando a falência dessa enfermidade. O Senhor está decretando a falência deste desemprego. O Senhor está decretando a falência dessa frieza espiritual. Receba o renovo do Espírito Santo em sua vida. Hoje ainda, você vai ver Deus marcando a sua vida e você, enquanto viver, vai se lembrar desta grande vitória que o Senhor proporciona para a tua vida hoje. E o versículo de número 14, a parte final, diz que houve paz entre Israel e os amorreus. Enquanto
o profeta Samuel estava dirigindo a nação de Israel sob a orientação de Deus, teve paz. Por quê? Naquele dia, todos os exércitos inimigos de Israel perderam as suas armas, ficaram desarmados, desarticulados, entraram em grande dificuldade. Deus impossibilitou que os inimigos de Israel se levantassem novamente contra Israel, enquanto Samuel teve vida. Eu quero declarar que tudo que se levantou para tentar te perturbar, para tentar nos perturbar, não prosperará. Quem vai ter paz, quem vai ter prosperidade, somos nós, debaixo da bênção do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Ebenezer, até aqui nos ajudou. Pedra de ajuda significa Ebenezer. Deus ajuda você. Deus ajuda a sua casa. Deus ajuda seus filhos. Deus ajuda toda a sua família. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.